Você já ouviu alguém dizer: vou me rebatizar na igreja tal porque agora sim eu tenho fé? Ou só confio num batismo feito na nossa igreja? Também deve conhecer igrejas que exigem que os novos membros façam um novo batismo, não reconhecendo o batismo anterior da pessoa numa outra denominação. Essa ideia tem crescido em alguns círculos. Hoje eu quero mostrar por que repetir o batismo quando o primeiro foi feito com água e em nome da Trindade é um caminho perigoso para a vida da igreja. Vou trabalhar com a Bíblia, com razão pastoral e com exemplos práticos. Fique comigo até o final e pense: estamos preservando a fé ou criando divisões desnecessárias? Batismo, pé do batismo, batismo nas águas, batismo por imersão, batismo por aspersão, rebatismo. Sim, quando o assunto é batismo, o debate costuma esquentar. Mas fica tranquilo que o meu objetivo aqui não é causar polêmicas, mas procurar uma orientação que preserve a unidade da igreja. Eu sou Rodomar Ricardo Hamloff e você está no canal Teologia Missional. Aqui você encontra conteúdo bíblico e teológico preparado com muita dedicação e seriedade. O tema deste vídeo é rebatismo, mais especificamente porque acreditamos que o rebatismo é um erro. Tudo aquilo que nós fazemos como pessoas, como igreja, transmite uma mensagem. O que o rebatismo, então, costuma comunicar? Quando uma igreja pede ou faz um novo batismo para alguém já batizado corretamente, a mensagem implícita é forte. Sem dizer uma palavra, nós estamos dizendo coisas como: o batismo anterior não conta, seu batismo não vale. A igreja onde a pessoa foi batizada não é uma igreja de verdade. A pregação daquela época, quando você foi batizado, não teve poder. Deus não estava agindo naquele dia, naquele lugar. Vejam, isso não é só liturgia, é acusar outra comunidade cristã e romper laços que deveriam existir entre irmãos. A pergunta que eu faço é simples: queremos fortalecer o corpo de Cristo ou fechar círculos onde só cabem os da mesma etiqueta? Estamos colaborando para a unidade da igreja ou estamos agindo igual ao mundo no mercado religioso que disputa clientes? Vamos falar mais um pouco sobre um batismo e uma fé e como isso colabora para a unidade. A Bíblia fala em unidade quando trata do batismo. Paulo lembra que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em Romanos 6, o batismo é apresentado como participação na morte e na ressurreição de Cristo. É um marco de vida nova, não algo para ser repetido como se fosse uma checagem. Em 1 Coríntios 12, lemos que todos fomos batizados em um só Espírito para formar um só corpo. Esses textos nos empurram para uma conclusão. O batismo, quando válido, é recebido uma vez e vivido para sempre. Repeti-lo implica tratar o sacramento como se a sua eficácia dependesse apenas da comunidade que o administra e não da promessa de Deus. Tudo isso gera consequências práticas. ênfases diferentes geram práticas diferentes. Podemos ver duas ênfases no debate sobre esse assunto. Alguns que defendem o rebatismo colocam o foco na pessoa. Ser batizado deve ser a expressão pública de uma fé clara e consciente. Isso tem o seu valor, claro. Outros, então, que rejeitam o rebatismo, colocam o foco em Deus. O batismo é obra do Espírito, é o sinal que sela a pessoa em Cristo e integra o corpo. Qual é a ênfase que está certa? Ambos têm razão em parte, mas como prática, insistir na repetição do batismo empurra a igreja para o lado de uma mentalidade em que a experiência humana vira critério final em vez da obra que Deus opera. Isso abre espaço para disputas entre igrejas e insegurança na fé dos crentes. Infelizmente, é comum vermos igrejas desqualificando e invalidando o batismo de pessoas que já foram batizadas. E com que propósito fazem isso? Seria somente para afirmarem que a sua igreja está certa e que para que sejam salvos as pessoas precisam ir na igreja deles? Isso é um erro absurdo. Existem muitos problemas práticos do rebatismo que nós poderíamos listar. Vamos ser práticos. Rebatismo causa algumas coisas. Primeiro, desconfiança naquilo que Deus fez. Se uma comunidade pode invalidar o batismo feito por outra, onde fica a confiança do crente na promessa de Deus? Outra consequência do rebatismo é a competição entre igrejas. Rebatizar vira instrumento de captação. Venha para nós, porque nós batizamos de verdade, nós temos o jeito certo.
Isso transforma missão em mercado, quebra a unidade e gera concorrência. Outra consequência, feridas pessoais. Pessoas que foram batizadas e creram, ao serem chamadas a recomeçar, se sentem humilhadas, como se a graça concedida antes não valesse. E causa também fragmentação. Em vez de construir unidade, multiplicamos procedimentos que distinguem os nossos e os outros. A prática do rebatismo, ao colocar a ênfase na experiência individual do crente, também reforça o individualismo em vez de preservar a unidade do corpo. Mas alguém pode perguntar: não existem exceções? Não há casos em que o rebatismo pode ser considerado? Vamos falar sobre exceções práticas e critérios razoáveis. Não quero dar a impressão de fechamento rígido aqui de uma ideia só. Há situações em que é legítimo agir com cuidado. Primeiro, se o batismo anterior foi feito sem água ou sem invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, devemos agir com critério. Uma outra situação é quando o batismo foi claramente ligado a um ensino herético. Nesse caso, é legítimo rever como receber essa pessoa. Uma outra questão, alguém chega, alguém que foi batizado lá na infância, ela quer assumir publicamente a sua fé. A solução pastoral mais sábia pode ser um momento de afirmação pública, testemunho, ou uma cerimônia de recepção, não necessariamente repetir o batismo. O critério prático é direto. Houve um batismo com água e fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se sim, reconheça, a pessoa já foi batizada. Se houve falta clara de elementos essenciais, trate com cuidado pastoral. Existe ainda uma crítica que pode ser feita dizendo que rebatismo é uma palavra pejorativa, seria o modo errado de tratar o assunto. Alguém pode dizer, essa palavra parece atacar pessoas. Concordo que a linguagem importa, mas falar em rebatismo é descrever uma prática real. Quando observo que quem defende o rebatismo frequentemente enfatiza o papel humano, a experiência, a consciência, o sentimento, a fé pessoal, eu não estou atacando a pessoa. O que eu estou fazendo é apontar um padrão de argumento. E é legítimo perguntar, essa ênfase ajuda a igreja ou a divide? Acredito que podemos ter compaixão sem abrir mão da fidelidade bíblica. Existe ainda o que eu chamo de o risco da instrumentalização religiosa. E esse é um problema pastoral sério. Igrejas que rebatizam por sistema correm um risco de transformar o batismo em instrumento de poder. Em vez de ser sinal de graça, o rito vira verificação de filiação. Em contextos competitivos, isso alimenta uma mentalidade mercadológica. Ganhar membros a qualquer custo, inclusive questionando a validade do trabalho cristão alheio, isso não honra o evangelho. Pode haver comunidades cristãs que preferem manter toda a questão envolvendo o batismo, como, por exemplo, criança ou adulto, aspersão ou imersão, um único batismo ou mais de um. Pode ter igrejas que querem manter isso numa condição mais relativa, sem dar tanto peso, acolhendo todas as práticas, sem condenar outras igrejas. Ok, mas sabemos que a realidade é também de muitas igrejas que acabam fazendo disso acusações e distinções, como se a sua igreja fosse a única correta. Antes de finalizar, vamos para algumas orientações pastorais práticas para líderes. Se você é líder, se você é pastor, algumas recomendações. Primeiro, escute. Pergunte por que a pessoa quer ser rebatizada. Verifique, peça dados sobre o batismo antigo, quando ocorreu, como, por quem, em qual igreja. Ofereça alternativas, testemunho público, reafirmação de fé, integração formal na comunidade. Acima de tudo, ensine, oriente, mostre o significado do batismo como dom e sinal da graça que permanece. Priorize a unidade, tome decisões que edifiquem o corpo e evitem romper laços com outras comunidades cristãs quando não há motivo teológico claro para isso. Como falar, então, com quem quer o rebatismo? Se alguém vier até você pedindo rebatismo, não responda com julgamento. Diga algo como: me conta a sua história, vamos ver o que aconteceu no seu batismo. Se foi feito com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já foi marcado pela promessa de Cristo. Se você quer confirmar publicamente a sua fé, podemos fazer um momento especial para isso. Fazendo isso, você une firmeza doutrinária com cuidado pastoral. Para finalizar, um convite à reflexão. Rebatismo, quando entendido como repetição de um batismo válido, é um erro porque fere a unidade que Cristo pediu, fragiliza a confiança no agir de Deus e alimenta discriminação entre igrejas. Defender um só batismo não é desprezar experiências pessoais, é afirmar que a graça de Deus é maior que as fronteiras denominacionais. Pergunte a si mesmo e à sua igreja:
Estamos cuidando da fidelidade ao Evangelho ou estamos defendendo identidades humanas? Como líderes, qual prática edifica mais? Dividir ou reconciliar? Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e na fé, viva essa realidade. Seja testemunho vivo dessa graça. E se você lidera, que suas decisões promovam comunhão e não divisão. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.